sejam bem-vindos. Pegue seu café, seu copo de vinho e vem com a gente, vamos descobrir o que elas querem. Isso, hoje vamos falar sobre vendas, né, liderança. Pessoas que querem estar nesse meio mesmo de corporativo, de estar à frente mesmo do seu tempo, né? As mulheres aí. Sim, conquistar seu espaço. Isso, chamamos uma pessoa muito especial que sabe muito sobre isso. Sim, antes de mais nada, por favor, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante pra gente, né, do YouTube. E a gente queria agradecer a Glenda, que está aqui. A Glenda, assim, ela tem um currículo maravilhoso. É, enorme. Mas, basicamente, hoje em dia, ela é CEO da GRSI, é conselheira de vendas da EasyGo e head de jornada de vendas da J7. Exato. É a J7 que fala? É isso aí. Ela tem um currículo maravilhoso, ela é mestre em International Business lá, morou em San Diego, né, por muitos anos. Vale do Silício, vários cursos. Então, muito obrigada, Glenda, por vir enriquecer aqui nossa conversa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, vai ser incrível. Vai. E depois, né, desse longo histórico aí da Glenda, que nós falamos um pouquinho, mas tem muito mais. Glenda, qual é a principal dica que você daria para uma jovem mulher hoje que pensaria em ingressar numa carreira como a sua? Olha, eu diria para não ter receio de arriscar. Né? Em todo o processo de carreira, a gente faz movimentos diferentes dependendo da fase que a gente está, do lugar que a gente está. E não só no lugar de trabalho, mas também no lugar que a gente vive. Então, muitas vezes, esse receio de arriscar e de fazer o novo, de tentar algo novo, nos trava. E aí, sempre que pensar nesse receio, pensa também como você se vê se você tomar essa atitude. Então, se coloque naquele lugar a médio e longo prazo, porque isso vai impulsionar a sua decisão. E mais do que a decisão, vai impulsionar a sua atitude, que é o fazer acontecer. Oh, legal. Porque, às vezes, a gente acha que a gente é incapaz, né? Acho que... E, na verdade, a gente só não sabe como começar, né? Acho que é muito interessante isso que você falou pra gente já começar, porque é exatamente isso. Às vezes, a gente só não sabe como dar o primeiro passo. Exato. Né? Visualizar isso. E o primeiro passo, ele vem dessa ação que pode ser sozinho ou pode ser com alguém. Né? Porque às vezes a gente precisa ter alguém ali segurando a nossa mão para caminhar junto. Não para fazer pela gente, mas para caminhar junto. Até porque muitas coisas vão mudar no caminho. Né? Aquilo que parecia ser muito óbvio não é. Sim. E aí, essa correção de rota, que é o que eu chamo, ela faz parte da jornada. Porque você vai vendo o que você pode fazer para se aproximar com mais velocidade e com mais assertividade naquilo que você deseja, naquilo que efetivamente você quer. Você falou assim, né, de caminhar juntos, eu e a Andréia aqui. Também tivemos que arriscar bastante, né, nesse projeto, então é uma coisa super nova nossa. E nós duas, né, assim, mãos dadas mesmo, caminhando juntas para o mesmo propósito, isso é muito bom. Você também tem um parceiro, né? Tenho. Hoje na GRSI, né, na GRSI Performance e Vendas Comportamental, eu tenho o Ricardo, que é meu sócio. A gente é amigo há muito tempo e em um momento da nossa vida, os objetivos ali se cruzaram e nós somos muito diferentes e complementares. Eu acho que isso também faz muita diferença. Nós também. Quando a gente escolhe as pessoas, porque agrega valor e complementa mesmo, né? E vocês devem viver isso também, o fato de ter uma visão diferente, uma experiência muito diferente, nos questionem aspectos pessoais e profissionais são muito importantes. E que nos fazem cada vez mais entender como seguir esse caminho. Então, eu tenho o Rica hoje na GRSI, né? A J7, eu tenho a Jaque, que é a fundadora, CEO da J7. A gente construir todos os nossos desejos e sonhos com as pessoas, ao meu ver também, torna a jornada muito mais leve, muito mais prazerosa, muito mais divertida e enriquecedora. Então, escolher as pessoas para caminhar junto também faz toda a diferença. Fica com mais pernas, né? Mais pernas para caminhar mais distante. E às vezes uma dificuldade que você tem é justamente o que a pessoa tem mais coragem, né? Vamos dizer. Exato. E eu acho que também, eu acredito de verdade que isso exige da gente, primeiro, um olhar para nós mesmos, né? Depois, impulsiona as nossas habilidades e competências também. Por quê? O fato de você ter o sócio, né? O Ricardo é meu sócio, por exemplo, não significa que ele entende absolutamente tudo o que eu quero e como eu sou. Então, quando você tem um parceiro, você também tem que olhar em que momento eu comunico. Em que momento eu sei que é sobre mim e sobre ele. Em que momento eu preciso falar, aqui eu preciso da sua ajuda. Eu não sei fazer isso, ou eu tenho dificuldade em fazer isso. Agora
agora faz você, ou me ensina como fazer. Então, eu acredito que também impulsiona o desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas, né, competências, da nossa comunicação e de como lidar com o outro. Afinal, Sim. Tudo né? Como lidar com o próximo, os relacionamentos, as relações. Né? Exatamente. Então, aprendizado constante. Uma dica, assim, se né, você tá numa carreira aí, quer empreender, quer fazer algo diferente, como você faz para escolher o seu sócio? Porque muita gente acha que, eu vou escolher alguém parecido comigo, né? Então, isso é uma questão, assim, que vem muito à mente. Mas, já que você falou que para você é super importante que seja diferente, aqui também, né? Apesar de termos muitas semelhanças, tem umas diferenças que são pontuais e que nos ajudam a trilhar, assim, de uma forma melhor. Como você daria essa dica, assim, pra alguém? Perfeito. Bom, então, colocando um contexto em que a pessoa já decidiu qual área quer atuar, tá? Onde quer ter o negócio ali. Eu acho importante listar, e fazer o exercício mesmo de listagem, de quais são os pontos que para essa pessoa é muito fácil, né? Então, habilidade de comunicação é algo fácil para mim. Negociação é algo fácil, né? A fala, a explanação, a facilitação é fácil. Então, lista aquilo que você tem facilidade em fazer acontecer. E lista aquilo que você tem dificuldade. Depois que você listou aquilo que você tem dificuldade, olha para quais são as pessoas que têm o mesmo desejo, que atuam nessa área que você já atua ou gostaria de atuar. Porque para essa pessoa também tem que fazer sentido o propósito do negócio. Não é só sobre executar a atividade ou ter a responsabilidade de fazer acontecer. É sobre aquilo, como aquilo conecta com a pessoa, como aquilo também tem propósito para ela. Porque senão, no dia a dia, só a execução da atividade vai virar peso ao invés de virar prazer. Quando é algo relacionado sobre a forma como aquilo conecta com a pessoa, tem a vontade, tem o propósito e tem o prazer de fazer acontecer. E aí, mesmo que na jornada tem alguns momentos que são mais difíceis, tem alguns momentos que são muito questionáveis, quando os dois param para olhar, os dois falam, é sobre isso. Então, vamos ajustar e vamos continuar. Acho que esse é o caminho. A questão da lista. Muito legal. Uma coisa que a gente nunca para pensar. A gente faz lista para o homem que a gente quer encontrar. Mas para isso, que é tão importante. É maravilhoso. Adorei fazer a lista mesmo dos pontos. E acho que uma coisa também que é interessante, que, igual você falou, a gente se complementa muito. É impressionante isso. Não foi de propósito, né? A gente foi percebendo. Mas a gente tem os valores alinhados, né? Acho que coisas assim, os valores inegociáveis, né? Coisas que você, assim, não conseguiria conviver. Aí também acho que é importante você observar, né? Super. É uma das premissas, acredito, né? E é exatamente isso, sobre ser inegociável. Até porque vão ter alguns momentos em que as duas pessoas discordam. E poder trazer isso é muito importante, né? Então, por exemplo, a gente tem no nosso negócio a questão da transparência, da ética, da honestidade. Então, assim, até para entender o outro, é o que eu falo. As conversas difíceis, elas são muito importantes. E elas são necessárias. A grande dificuldade para nós pessoas, que está atrelada à questão do comportamento humano, é em que momento essa conversa difícil acontece, né? Então, existem muitos momentos que, assim, eu preciso falar sobre isso, é agora? Talvez não seja agora. E aí, como que você constrói esse ambiente também para que essa conversa difícil aconteça, mas para que ela seja genuína, para que ela seja respeitosa e para que ela seja efetiva. Até porque tem algo ali a ser resolvido. Então, esse olhar está atrelado aos valores e aquilo que é inegociável é super importante. E comunicação, né? Igual qualquer relacionamento. A gente é muito assim, às vezes quando tem alguma decisão mais difícil, ou quando, né, o bicho pega, acontece uma coisa, Karen já liga, eu já ligo, a gente já liga, porque nessas horas a comunicação clara, igual você falou, conversar mesmo, ou escutar a pessoa, é o que vai fazer a diferença, né? Pra você tomar as melhores decisões, conseguir pensar melhor. E a gente tem alguns métodos, assim, dentro da GRSI. Primeiro que eu sou a pessoa de listar, né? Eu faço pauta do que eu quero, que as coisas vão acontecendo. Eu tenho um note que eu vou fazendo, vou anotando, e aí pra reunião eu faço a lista, inclusive pela ordem de prioridade que eu entendo. E a verdade é que existem outros acontecimentos na nossa vida, né? A gente só não vive daquilo. Então, um dos acordos que a gente tem, por exemplo, a gente tem rotinas, eu e o Ricardo, muito diferentes, mas fizemos um acordo de que a gente se encontra uma vez por semana, presencialmente, de 2 a 3 horas, para falar sobre isso, sobre o projeto que a gente está construindo, sobre o nosso negócio. Não necessariamente é para resolver problema. Às vezes é para começar a conversar. Porque é dessa conversa que vem ideias. Exatamente. Que vem ideias, que vem possibilidades, ou que vem a troca. Então, olhar para isso, inclusive, como uma forma de método,
pro negócio, faz muita diferença. E às vezes no dia a dia, assim, daqui a pouco a gente vê. Ou liga só para resolver o problema. Sim. Ou liga para falar uma coisa incrível, só que essa coisa incrível ela se perde no meio do caminho porque só virou a ideia incrível. Sim. Então, Fica só na cabeça ainda, né? Não vai nem pro papel. Exatamente. Então, encontrar também esses métodos que funcionam para cada um, para cada negócio, faz muita diferença. Não, isso, nossa, perfeito, porque tem que valorizar isso mesmo. Tipo, nós mesmos, a gente praticamente criou o nosso projeto nesses momentos presenciais, sem resolver problemas, só pensando. E aí que realmente as coisas acontecem, né? Exato, até porque um dos cuidados que a gente tem, e de novo, a gente está falando de relação das pessoas, né? Que são espelhadas nos nossos negócios e com todas as pessoas que tenham contato com a gente. Se a gente não cuidar dessa relação e também não proporcionar esses momentos, daqui a pouco você está se encontrando no físico só para fazer o trabalho, a atividade, o projeto e para resolver problema. Faz sentido? E a criatividade fica de lado. Em um momento. Porque para resolver unir, teve a conexão pessoal, teve a amizade, teve o propósito. Foi isso que fez nascer. Se depois você começa a ter a relação ali com o sócio, né? Ou com a pessoa que você tem construindo tudo isso, só de trabalho, desgasta. E aí, também não tem novas ideias, não vai, né, aperfeiçoando. Exato. É importante mesmo esses momentos. Muito bom. E sobre também essa questão que você falou de... A gente não precisa visualizar todo o processo, né? As pessoas têm muito isso, mas eu não sei. Aí fica com medo, trava e não começa. Você não precisa, visualiza só o primeiro passo, né? Além de visualizar sempre o primeiro passo, eu falo que eu, Glenda, não gosto da palavra clareza. Você tem que ter clareza daquilo que você faz. Cara, quem tem clareza? Ninguém tem clareza. Se eu tivesse clareza, eu não estava pensando sobre ela. Eu gosto de falar sobre entendimento. A gente tem que ter entendimento sobre a nossa situação atual e sobre o próximo passo, que está atrelado ao objetivo que a gente quer. Porque entendimento, ao meu ver, está relacionado ao sentido e o significado que as suas escolhas têm. Ao sentido e significado de onde você está hoje. De hoje, de momento de vida, de hoje, de local. O fato de estarmos nós três aqui hoje tem um sentido, tem um significado, tem um porquê. Então, é entendimento disso tudo. E aí, quando você transfere, né, de clareza para entendimento, eu acho que traz essa leveza. Traz esse, tá bom, entendi, legal. Agora, qual que é o próximo passo? Pensando nesse objetivo que eu quero, meu entendimento do próximo passo é tal. Porque a clareza como um todo, ela não existe. É muito... intangível, ao meu ver, sabe? E hoje tem um peso. Poxa, você não tem clareza do que você quer. É pesado isso, né? Sim, é meio engessado, né? Você querer ter clareza de tudo e inflexível, né? Ao meu ver, sim. Por isso que eu gosto de trazer sempre a palavra entendimento. E Glenda, quando você foi... Você também, você não deve ter, no começo, já decidido tudo que você ia fazer, né? Com certeza foi acontecendo, né? As coisas. E o que você acha, assim, que foi te ajudando nesse processo, a você decidir chegar onde chegou, que hoje em dia você, né, tá numa posição de liderança, né? Sendo uma mulher. Sim. Como você acha que foi? Por conversas. Conversas com as pessoas. Conexões mesmo. Conexões. A nossa cabeça, ela é muito traiçoeira. Ela é muito, assim, ela coloca a gente em lugares incríveis. E ela coloca a gente em buracos que são assustadores, né? E o fato da gente ter essas conexões e ter as conversas trazem pra gente entendimentos e caminhos que a gente, muitas vezes, não faz nem ideia. A minha história foi assim também. Eu, a vida inteira, trabalhei com vendas desde a época da escola, de uma maneira muito genuína. Aqui no Brasil também, com projetos de patrocínio. Estados Unidos, quando eu fui, né? Fiz o MBA me deu direito ao visto de trabalho. Trabalhei com vendas diretas, mas, tipo, essa pessoa sou eu. Comunicadora, expansiva, facilidade de negociar. Então eu não... E aí, um dia, num parque à tarde em San Diego, conversando com duas amigas que eram muito próximas, elas olharam para mim e falaram: cara, você nunca pensou em efetivamente ajudar as pessoas sobre a questão de venda? Porque venda é muito difícil. Só que para mim nunca foi o difícil, porque está relacionado a quem eu sou. E aí eu falei: não. Ela falou: Glenda, tipo, as pessoas têm a dificuldade de vender. De vender a si, de vender o produto, de qualquer coisa. Pensa sobre isso. E aí bateu, eu falei: será? Conversei com elas. Na época, eu estava em San Diego, eu e o Ricardo, a gente morava junto. Levei, tipo... O que eu faço com isso? Pensei nesses processos de conversa. Eu falei: poxa, faz sentido. Eu, com toda honestidade, te diria que, muito possivelmente, sozinha,
eu não teria identificado essa possibilidade, essa oportunidade. E aí eu construí uma consultoria para donos de negócio, e aí estruturei toda a metodologia e comecei a aplicar em San Diego, atendendo pessoas do Brasil, da Alemanha, do Japão. E comecei assim, à distância, só online. E assim começou. Assim começou a minha consultoria de vendas. Assim, acho difícil eu sozinha ter identificado isso. Exato. Então, conversa com as pessoas, né? E conversa muito aberta para ouvir. Muito aberta para falar, faz sentido, não faz? Poxa, que legal, vou pensar sobre. E óbvio que até chegar o momento de agora eu tenho a consultoria, foram rodadas de conversas por horas. Com as pessoas, com essas pessoas que falaram, com o Ricardo que estava ali, enfim. Mas pra a pessoa fazer pôs uma acontecer. sementinha ali, né? Uma coisa que você, talvez, para você é tão natural que você nunca pensou nisso como um trabalho, né? Nunca vi como algo, por exemplo, que eu pudesse, com a minha experiência, com a pessoa que eu sou, poder contribuir sobre. Porque para mim era tipo, não, gente, imagina, Glenda E aí quando você começa a olhar... Tanta gente tem dificuldade, acho que a maioria. E você fala, poxa, realmente... E aí eu comecei. Falei, tá bom, então vamos começar. Aqui estou eu hoje. E o que você achou, assim, da sua percepção da proporção de mulheres nesse meio? Se era sempre, assim, lá em San Diego, aqui, nas empresas que você já... se era muito discrepante, assim, mulheres na liderança? Olha, tanto na parte de liderança quanto de vendas, o número é muito menor, né? E eu também atribuo isso a uma questão de comportamento, porque a gente precisa estar à frente o tempo todo, né? Principalmente quando a gente fala de liderança, esse empoderamento pessoal do eu preciso ser vista, eu preciso me colocar à frente das pessoas, eu preciso conduzir situações, liderança também. E isso muitas vezes é desafiador, por uma questão de contexto, que muitas vezes é muito mais masculino, por uma questão de homem e mulher, que a gente tem que aprender como lidar. E eu acho que é muito o olhar que a gente coloca para isso. Primeiro que eu vejo que eu consigo muito dessa credibilidade ou desse respeito com a minha fala. Mas é porque eu vou preparada para os lugares. Então, assim, eu dou treinamento para grupos que 80% são só homens, de um segmento que ele domina. Eu tô ali para dar um treinamento, eu estudo para aquilo, mas eu não atuo naquele segmento especificamente. E ele me respeita a partir do momento em que eu trago os termos, por exemplo, que é do mercado dele. A partir do momento que eu mostro que eu estudei sobre aquilo. E a partir do momento que eu trago a minha fala de segurança. Isso é desafiador. Mas a gente pode se preparar para isso. Então, acho que tem o contexto como um todo, que reduz essa participação feminina, mas também tem um lado de trabalho e preparação exigido que muitas vezes as pessoas não querem. Então, tem esses dois elementos que acabam reduzindo essa participação feminina, ao meu ver, em cargos como de vendas e em alguns momentos como de liderança também. É bom que isso fica claro que não é impossível, né? É possível, né, a gente chegar lá, né, em um número maior. Basta querer e se preparar, né, da forma correta mesmo. Exato. Se esforçar, se preparar, que é possível. É totalmente possível. Para mim, a preparação ela é fundamental para tudo, né? E eu me preparo muito para qualquer lugar que eu vou estar, porque não é sobre mim. É sobre o momento que eu tenho ali com aquela pessoa. E aí, aquela pessoa não me conhece. Ela sabe pouco da minha história. Como que você ganha o respeito das pessoas? Como que você ganha a credibilidade? Né? Qual a forma como você se mostra, inclusive, ali presente para aquele contexto? Porque não é sobre a gente. É sobre a gente depois. Depois você já tem a sua história, que você já conseguiu a sua credibilidade. Aí você tem um pouco mais de espaço. Mas essa construção do espaço, ela é também uma jornada. E ela dá trabalho. Eu acredito mesmo que você conquistar seu espaço, né? Muita gente fala, você tem que ficar se provando, mas eu acho que realmente a gente precisa estar se atualizando, estar estudando, estar se provando, estar o tempo todo mesmo. Você nunca pode parar, né? Quem para, né? Você para de evoluir, de crescer, você vai ficar para trás, você vai acabar tendo uma perda, né? Então precisa estar em movimento mesmo. Eu acredito nisso muito. Direto mesmo. Mas você vê os cargos, assim, hoje, né? Quando você entra em uma empresa, você falou, para dar um treinamento, são muito mais homens, né? Você vê as mulheres, né, tentando cargos assim, né? Porque hoje você vê um crescimento nos cargos, né? No Brasil tem mais ou menos 38%, quase 40% de mulheres na liderança. Então, é um número que vem aumentando bastante. Isso é muito bom para nós, até porque acho que
tá tendo mais espaço, né? As empresas dão mais espaço, mas as mulheres também têm mais vontade, né? Você tem visto isso, assim, mulheres procurando, né, se erguer, assim, e irem atrás, se posicionar? Super visto. Eu acho que é um movimento mais natural hoje, que vem justamente dessa percepção da mulher de que tudo é possível, né? E que tem-se como chegar lá, e de que a gente também precisa se preparar para isso, né? Então, o que eu vejo, essa jornada, às vezes, ela é um pouco mais longa, ela é mais demorada comparada ao universo masculino, mas tem-se muito mais espaço para isso. E as pessoas que estão chegando lá também estão contribuindo mais. Acho que estão mostrando mais qual que é o caminho, estão contando mais como foi a trajetória, justamente para a gente conseguir encurtar esse período, para colocar essas mulheres nesses lugares. E aí, obviamente, que quanto mais a gente contribui ou quanto mais contato a gente tem, a gente vai percebendo como ajudar nesse processo. Ontem mesmo a gente apresentou uma proposta para uma líder, ela é dona de uma empresa de engenharia. E aí a gente estava conversando sobre as dificuldades, ela falou que ela chegou para a reunião para apresentar um projeto, e a primeira pergunta foi: você não tem um sócio? Por quê? Ele queria um homem. Ela falou: mas por que a reunião seria diferente? Aí ela falou: ele não teve resposta. Eu falei: é ótimo você saber o que perguntar. É ótimo você saber, inclusive, como se posicionar. Porque não desvalida a sua competência. É que é um mercado que, historicamente, atualmente, não tem tanta presença feminina. Mas que maravilhoso que tem a sua. E aí, se você tivesse ficado quieta, talvez você reafirmaria Com certeza. o questionamento dele. Como você se posicionou, eu te garanto que ele ganhou o seu respeito. Tanto que quem conduziu a reunião foi ela. Quem fechou o projeto foi ela. Mas é uma mulher que olha o mercado. É uma mulher que se prepara. É uma mulher que sabe o que perguntar, que sabe. Então, eu acho que tem sim a questão do contexto, que é o que está mais distante da gente em modificar, e tem o nosso comportamento. A maneira como a gente se prepara para todas essas situações, para fazer ser diferente numa velocidade muito maior. Eu acho que essas situações a gente já presenciou algumas, igual você comentou, e eu acho que é exatamente isso. As mulheres estão agora conquistando, acho, esse lugar cada vez mais, isso é muito importante. E precisa estar preparada para conseguir justamente o que ela fez, né? Se posicionar e conseguir essa competência, né? A gente viu uma situação há pouco tempo atrás, numa empresa que a gente trabalhou, que era uma mulher também, e ela tinha um setor lá, coordenava uma região. E ela se preparou para uma reunião, assim, é um caso bem parecido com esse. Ela se preparou para uma reunião, pediram lá os dados, tudo, estava marcada a reunião. E ela levantou os dados, preparou a apresentação, preparou os slides, está tudo certinho. Quando ela chegou para apresentar, quem estava conduzindo a reunião, né, que era um homem, falou assim: não, eu não vou escutar a sua apresentação, porque não é você que é responsável. Porque tinha, na verdade, uma pessoa que era um homem, que estava oficialmente responsável ali por aquele setor. Mas, na prática, ela que fazia o trabalho mesmo, a preparação. Toda a preparação, todo o trabalho, toda a coordenação mesmo, a gestão. Mas tinha esse homem oficialmente ali, esse papel, e esse outro homem não quis escutar ela. Falou: não vou te escutar, você não é responsável, não vou te ouvir. Gente. E ela não teve toda essa preparação e essa... Não é fácil também, né? Não, de maneira nenhuma. E ela não conseguiu se posicionar nesse momento, porque foi uma coisa muito, assim, agressiva mesmo. E como ela também ela não é proprietária dessa empresa, né? Ela trabalha para a empresa, né? E essa pessoa que falou estava acima dela. Sim. Então, também tem isso, né? Como você vai se posicionar de uma forma que o outro já te desmereceu. Será que você depende desse emprego, né? Muitas vezes. Como se comportar, né? E aí tem um outro ponto... Vale a pena você bater de frente? Não, e aí tem um outro ponto relacionado à liderança, e aí a gente fala de liderança em geral, que é de que maneira também os pares dela estão ali para defendê-las e para fazer diferente. Que numa situação como essa, se não tem defesa nenhuma e segue como tá, e é o momento também da gente olhar e falar: esse é o ambiente que eu quero estar. É esse lugar que representa e que se conecta comigo. E obviamente que existem milhares de fatores que fazem a gente talvez não tomar a decisão de tá bom, esse não é o lugar, tô indo imediatamente para outro. Mas acho que é extremamente o nosso papel avaliar sobre isso, né? Colocar lá como critério mesmo, para que, se não for, fazer os movimentos
para ir para um outro lugar. Né? Então, eu sempre procuro ver aquilo que está mais nas nossas mãos. Aquilo que depende mais da gente do que do contexto. Porque é bem isso. A liderança, independente de homem, mulher, você tem bons líderes e você pode ter líderes ruins, né? Então, cabe realmente, quando você vai a um funcionário, você vai ver se aquilo é aceitável para você, né? Total. E, Glenda, o que você acha, assim, que faria, né, um gestor contratar uma mulher para um cargo de liderança? Os motivos pelos quais? Porque dá para comparar, né? Homens e mulheres são diferentes, né? Eles têm atributos diferentes, eles vão conseguir ver, né, o ambiente de uma forma diferente. Isso, claro, que já é fisiológico, né? E o que você acha que quando a mulher, né, para ser contratada para o cargo de liderança, o que ela vai ver de diferente no ambiente, ou o que ela vai agregar, né, que um homem talvez não agregaria? Ele agregaria outros pontos, mas a mulher... Nisso. Eu acho que a mulher tem a questão do acolhimento, né? E vem muito, inclusive, da forma que essa pessoa fala na entrevista ou que já dentro do ambiente demonstra isso. Até porque tem um acolhimento que a gente fala do acolhimento talvez físico e que a gente sabe que isso tende a dar alguns problemas depois. Mas a gente também fala do acolhimento no sentido de como eu construo essa equipe. O olhar, ele é muito mais emocional, o que é excelente. Tem-se, né, sempre o cuidado com isso, mas tem o lado mais emocional. Tem a construção da equipe que olha mais para o todo do que para o indivíduo. Então, naturalmente, o feminino é olhar mais para a composição toda. Então, isso para uma liderança faz a diferença. Mulher, muitas vezes, se prepara muito mais para os processos de feedback, para essa comunicação. Então, ela é mais atenta ao tipo de fala, né? Não só no tipo de fala em tom de voz, mas as palavras que usa. Então, tem-se uma questão, acho que, de cuidado da mulher, da liderança feminina, que ela é muito importante. Isso não significa que ela tem mais... que ela é frágil, vamos dizer assim, dos contextos, né? E eu acredito que o grande desafio é mostrar exatamente que isso é um atributo, é um valor, né? E não algo que seja completamente, num futuro, não perceptível. Tem que ser desde o primeiro momento. E eu sempre falo para algumas das minhas mentoradas, chegue com exemplos. Porque talvez no momento de entrevista o cara fala, legal, mas como que eu aplico isso aqui dentro? Dá um exemplo. Então, se eu tenho uma equipe, né, composta dessas pessoas, eu percebo uma fragilidade, eu entendo como que o colega de trabalho pode ajudar, passo essa responsabilidade para o colega de trabalho, até para que a pessoa entenda a sua visão sistêmica. Porque, às vezes, só ir para o micro não favorece. Então, o olhar sistêmico faz a diferença. E é outra vantagem do feminino também. Você acha que... Não, só para complementar. Você acha que as mulheres têm mais soft skills do que os homens? Eu acredito que sim. Eu acredito por uma questão mais natural mesmo, né? É muito, muito mais nosso. E muitas vezes, o mais difícil de encontrar é os soft skills. Então, pra gente é um diferencial. É algo muito positivo. É que, em alguns momentos, a gente tem dificuldade de trazer isso ou por traumas, ou por crenças, ou por receios. Então, assim, poxa, a pessoa vai entender isso errado. Ou aqui não vou fazer isso porque pode ser que dê algum problema. É muito mais sobre o como você faz. Não o fazer ou deixar de fazer. E, obviamente, que a gente tem que estar atenta por umas questões de contexto, mas eu vejo como um valor agregado absurdo. Sem sombra de dúvidas. Quando eu fui chamada, né, nós já tivemos cargo de liderança, assim... e quando eu fui, né, chamada para esse cargo, eu lembro que a pessoa que estava me contratando, ela falou assim, um dos pontos que eu tô te chamando é que você é resiliente. Né? Então, eu vejo que acho que as mulheres mesmo são mais resilientes, né? Elas aguentam mais, né? Tem uma complacência maior, assim, para aguentar as dinâmicas, né? Seja porque em casa ela vai ter que fazer muitas outras coisas, não vai ser, né, só uma única coisa que ela vai ser posta para fazer. Então, em todos os momentos ela tá ali, né, sendo mais resiliente mesmo. Então, acho que ser resiliente é também, né, isso que você falou de ver mais o social, as pessoas, né? Então, é algo bem legal que, contratando uma mulher, que, claro, ela vai ter o hard skills também, que é super importante, né? Isso, você tá sempre atualizada, tá sabendo o que você tá fazendo, né? Mas esse soft skills que é resiliência, social, né? Saber se comportar também no meio, né, das pessoas. Completamente. Isso é muito importante, porque a técnica, às vezes, a gente aprende, né? Estuda, mas tem coisas aí, principalmente desse jeito empreendedor, né? De ter mais coragem, né, de ter segurança. Então, tem muitas habilidades aí que
Que é importante mesmo, que não dá para só estudar, você precisa desenvolver mesmo, né? Total. Tudo bem, não nasceu como, mas você pode desenvolver isso de alguma forma. Né? Exatamente. Mas você via alguma diferença quando você ficou quanto tempo no exterior? 5 anos e meio. Bastante. Fiquei bastante. Você viu alguma diferença de lá para cá, para o Brasil, assim, nos meios corporativos mesmo, ou no meio de pessoas que trabalhavam em setores, né, de vendas ou liderança, das mulheres de lá para cá? Olha, eu vou te dizer que o ambiente corporativo nos Estados Unidos é muito diferente, né? O que a gente tem aqui de Brasil, de todo mundo junto e fala lá, e todo mundo muito no seu espaço, né? E aí, vejo que lá, no ambiente corporativo como um todo, elas são muitas vezes mais quietas. Eu acho que a gente tem um perfil muito mais questionador, embora não seja como gostaríamos e onde poderíamos ter. A gente tem esse perfil muito mais questionador do que a mulher americana. E aí, quando fala de vendas, pensando inclusive na equipe de vendedores que eu treinei, as mulheres, elas têm mais dificuldade de argumentar lá. Né? Então, é uma dificuldade que se tem, embora em outros aspectos elas são mais empáticas, no sentido de trazer as pessoas para ela nesse processo de vendas. Até porque a abordagem ela é muito mais assertiva, porque as pessoas lá também são mais abertas. Às vezes aqui a gente chega para abordar alguém, a pessoa fica tipo, meu Deus, o que essa pessoa quer falar comigo? Ai, meu Deus, o que vai acontecer? E lá não, lá é uma coisa mais comum. Tanto que é muito comum você estar andando na rua, a pessoa para e fala, nossa, seu blazer é maravilhoso. Você é linda, adorei essa cor. Legal. E começar a conversar com as pessoas no meio da rua. Sim. Então, essa proatividade de falar com o outro no momento da venda é muito maior do que aqui. Mas também por uma questão de contexto. E isso impulsiona o comportamento. Sim. E sobre liderança, Keren perguntou dos pontos positivos, negativos, perguntou. Mas, enfim, de pontos assim... você perguntou como escolher na mulher, né, em específico. Mas, no geral, assim, não só mulher. Quais pontos, então, principais para a pessoa liderar bem, né? Para liderar, para fazer o processo de liderança. Isso, para você liderar mesmo, a equipe, tudo. Eu acho que o primeiro ponto é o de escutativa, né? Porque eu vejo bastante na experiência que eu tive anteriormente, principalmente aqui de Brasil, e do que eu vejo hoje. A liderança quer abrir espaço de fala dos colaboradores, mas não quer escutar. E a gente vê muitas vezes o colaborador perguntando para entender e a resposta é, tá bom, deixa que eu resolvo. Então, acho que o primeiro ponto para ser um excelente líder é essa escutativa que é fundamental. O segundo ponto é o de construir junto. E aí, obviamente, tem uma questão de processo, de que a empresa precisa resolver para depois comunicar algumas coisas. Mas eu acho que ainda é um pouco falho esse processo de construir junto. Senta junto, constrói, deixa a pessoa fazer parte daquilo. Até porque no momento de aplicabilidade, ela vai entender qual foi aquela necessidade e vai aplicar muito melhor. E um terceiro ponto, o líder ele não tem que ajudar. O líder ele tem que educar. Por quê? Muitas vezes o seu colaborador, o seu liderado vai chegar e falar, eu preciso de ajuda nisso. O líder vai lá e resolve. Ele ajudou, aprender, né? Mas ele não orientou, ele não educou, ele não ensinou. Então, o papel da liderança para ser um excelente líder é educar. E educar dá trabalho. Educar significa muitas vezes sentar do lado. Educar significa muitas vezes dar um tempo para aquela pessoa encontrar a solução. E sentar do lado e entender de onde veio aquela solução. E eu vejo muitos líderes ajudando. Por uma questão de timing, por uma questão de rotina, por uma série de outros elementos. Mas assim, poxa, eu estou ajudando a minha equipe. Um líder, o ajudar não é o suficiente. Então, o líder que orienta e ensina, ele é um líder muito mais ativo, ele é um líder muito mais respeitado, é uma pessoa que, inclusive, tem mais credibilidade e autoridade na equipe. Então, acho que isso faz toda a diferença. Perfeito, porque é igual criar filho, né? Mas a gente não tem aqui, mas assim, é isso. Se você vai lá e faz, é muito mais rápido, né? Às vezes você tem vontade de já resolver logo. Mas aí você não está realmente ensinando, né? Passando. E a falsa sensação da liderança, do tipo, ajudamos a resolver um problema, conseguimos um resultado. Agora. E a médio e longo prazo. Outro problema. Tanto que a gente vê muitos setores e muitas lideranças reféns do operacional, sendo pouco estratégico, quando o líder precisa ser estratégico também, por essa dificuldade de ensinar. Ele é excelente em resolver. Maravilhoso em entregar o resultado, mas e não ensinar? E aí precisa dessa soft skills, dessa habilidade em ensinar e educar. E também de estar, porque às vezes você também só
fala, você tem que fazer tal coisa e você também nem acompanha o processo e só vai cobrar no final. E aí também você perdeu a oportunidade de estar vendo como é que está indo, para conseguir alinhar as coisas e ajudar, né? Exato. Orientar. E algo que eu tenho falado bastante é sobre a liderança criativa. Depois de todo o processo pandemia, das questões de home office, de liberdade de espaços, onde você está levando essa equipe? Né? A gente, obviamente, tem lideranças com equipes gigantescas que talvez não dê, mas para sua equipe ali, quais são os ambientes que você está levando essas pessoas? Sim. Eu, essa semana mesmo, com uma liderada minha, a gente estava lá 1 milhão. Eu falei, chega, vamos descer e vamos num café. Vamos trabalhar de um coffee spot. É outro ambiente, é outro lugar, é outra conversa. Não dá para ficar só mais no sistema, tipo, estamos aqui neste lugar para fazer. De exercer a liderança criativa e permitir que essa criatividade venha do time, faz uma diferença absurda. E também eu acho que uma habilidade de um bom líder, que às vezes é bem difícil, é você justamente manter a equipe motivada, né? Porque você só cobrar ali o resultado, a pessoa pode estar fazendo ali só o mínimo obrigado, né? Você manter ele com aquela paixão, com vontade, né? Com motivação, acho que é desafiador. É desafiador. É desafiador. E aí tem-se o papel, né? Da liderança em termos de comportamento para trazer essa motivação ali naquele ambiente. E tem também, que é o que a gente trabalha muito nos team buildings que a gente faz, que existe a automotivação. Tem muita coisa que o líder não consegue fazer por esse colaborador, que tem que vir do colaborador. Como que você também motiva isso, né? Em que momento você tem, inclusive, de feedback, de conversa informal que te diz muito, inclusive, até para que a sua equipe seja a sua motivação. Porque tem esse olhar também. Como que a gente abre esse espaço? Que, cara, ser líder tem os desafios, é maravilhoso, mas como tem esse papel, né? De contribuir, da tua equipe contribuir. E acho que vem muito dessa entrega. Uma vez que você estimula, a pessoa também sente, e aí isso é comportamento humano, essa questão da reciprocidade. Como que eu faço pelo outro? Como que eu também ajudo? Então, isso faz com que, inclusive, a liderança seja muito mais leve e que, inclusive, você comece a capacitar outros líderes, né? Futuros líderes, que faz a diferença a médio e longo prazo para você, em satisfação, em prazer e para o negócio. E o que um líder nunca deve fazer? Jamais. Ara, eu acho que o principal ponto é expor as pessoas. E, infelizmente, a gente vê isso bastante. E eu sempre falo sobre cobrar as pessoas ao invés de cobrar processos. O líder, ele nunca tem que trazer essa cobrança imediata para a pessoa. Por quê? Isso bate em sentimento, bate em ego. E a gente não sabe o quanto aquela pessoa está preparada para aquilo naquele dia. Ou está preparada para a vida. Às vezes é alguma coisa ruim naquele dia, ela não teve boa, ela não estava bem. Ou é alguma coisa que a pessoa não está preparada para aquilo. Então, eu sempre oriento a não trazer a cobrança para a pessoa específica. Cobra sobre o processo. O porquê que o processo não foi feito, né? O que aconteceu ali para aquilo não ser executado. Porque aí você traz para algo, inclusive, que pode ser reestruturado, pode ser reavaliado, pode ser adequado. Então, a gente vê em alguns aspectos dessas lideranças trazendo muito você. Você, assim. Aquele você fez dessa forma tem um porquê. Entende esse porquê no processo. Até para a pessoa entender qual que foi a realização ou não realização dela. E aí, junto, você consegue seguir. Acho que são 2 principais pontos aí de não fazer na liderança. Acho que tem que ter muito cuidado no feedback, né? No geral. Total. Porque se você falou, se você pega ali, a pessoa já leva um pouco mais pro pessoal, aí pode até desmotivar, né? A pessoa fica pior, porque sente que nada tá bom. Nunca tá bom. Leva mesmo pro sentimento, então é muito delicado nessa hora de alinhar mesmo. Tem que ser foco no processo mesmo, né? Até porque falando do processo que a pessoa fala, poxa, isso aqui não funciona para mim. Ou tem uma falha. E aí você abre esse espaço de fala. Porque se você já chega falando sobre a pessoa, você já cria um ambiente que pode ser muito favorável ou muito desfavorável. E a gente sempre quer, como liderança, um ambiente cada vez mais favorável. Com certeza. E liderar, assim, você pensa que liderar é você vender alguma coisa, né? Porque quando você lidera, você tem que trazer alguns pontos aí para as pessoas conseguirem realizar o que você quer, né? Então, será que liderar não é vender? Completamente. É convencer, completamente. É muito
Até porque eu falo, né? Somos todos vendedores. A gente tem que se vender o tempo todo, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer chegar. E liderança também. A diferença é o que você vende na liderança, né? Sim. Você vende essa construção conjunta, você vende objetivos, você vende a concretização. E aí tá totalmente ligado justamente porque se você não tiver uma equipe que confia naquele propósito comum, que é do qual vocês estão ali, e passa a confiar e te admirar... muito possivelmente seus resultados são muito inferiores. Então, liderança e vendas andam de mão dadas com certeza. E entrando, então, nessa questão de vendas, a venda, ela também não se trata só ali sobre o produto e o preço, né? Ela entra muito também nessa questão da conexão. Né? Total. Acho que conexão para vendas é o principal, né? E eu falo da gente se vender o tempo todo... principalmente nos micromovimentos e nas microações que a gente faz. Então, assim, o primeiro impacto que a gente gera na pessoa é muito significativo. Isso está atrelado à sua comunicação visual, que conta, que vende. Eu sempre falo que você tem uma chance de reconquistar a pessoa, mas o primeiro impacto, o primeiro contato, você nunca mais vai ter. Então, isso tá correlacionado. E aí, pensar em tudo aquilo que você quer que a pessoa veja sobre você... faz a diferença. Então, vem da vestimenta, vem da sua empatia, vem daquilo que você fala de primeiro momento. E tá tudo correlacionado. Então, inclusive no ambiente de trabalho, trazendo para o corporativo, né? Como que você se prepara ali para falar com as pessoas? O que é a primeira coisa que você fala? Como que você chega para trabalhar? Quais são os elementos que você traz para convencer alguém? Tá tudo bem correlacionado. E então, qual que é o ponto principal, né, que você pensa que a pessoa faria uma compra, né, dependendo daquilo que ela quer vender, como que ela conecta, né? Qual seria assim a chave de virada para você fazer uma pessoa comprar? Saber sobre a história dela, que aí está relacionado à comunicação. Porque qual o problema? Muitas vezes da venda. A pessoa chega para comprar e você já sabe o que você... como vender o que você está vendendo, afinal você é o vendedor daquilo, você já tem o seu discurso pronto. E aí, o que é natural da gente? Já chegar falando aquilo que a gente sabe sobre, sem adequar. Se você está ali num processo de venda, e aí antes mesmo de falar da venda, de conexão com as pessoas, porque muitas vezes você tem uma possibilidade de uma conversa ou de aprendizado com alguém, que não necessariamente é a venda, nesse primeiro momento você tem que saber sobre ela. Quantas vezes você chega no lugar e as pessoas perguntam seu nome e sobrenome? Poucas. Só no interior. Todo mundo quer saber seu sobrenome. Eu pergunto para as pessoas nome e sobrenome. João e Maria existem milhares. Paula existe milhares. Paula Santos da Silva, talvez só uma. O que te torna único? Primeiro, o seu nome. Outro motivo pelo qual você está ali comprando aquilo. Se eu sei o motivo, se eu te pergunto, inclusive, né, para qual objetivo que é, ou o que de fato você procura para cada ocasião, a pessoa começa a te contar os motivos, a história que está envolvida aquilo. Então, ela também percebe que você está ali dando atenção para ela. Não que você está ali cumprindo os 2 minutos de venda, que às vezes você tem os 2 minutos para fechar uma venda. Então, a maneira como você, inclusive, se comunica e quer saber sobre a história da pessoa é o que te traz as vantagens de vendas. Até porque nem toda venda é feita no primeiro contato, nessa primeira intermediação. Ela talvez tenha uma jornada muito maior. E se você sabe sobre a pessoa e se conecta com ela, mesmo que ela compre depois, ela vai vir comprar com você. Ela não vai comprar com outra pessoa. Isso é o lugar, a marca, é a pessoa. É a pessoa. É conhecer mesmo o produto. Eu ainda mais como psiquiatra, né? Eu avalio muito isso. Assim, essa semana teve um caso que eu tenho um seguro de vida. Tá. E aí a pessoa já tem algum tempo, né? Essa pessoa que me vendeu. Ela me entrou em contato comigo. Posso te ligar, porque tem uma coisa nova para falar. Aí eu falei, tá, né? Liga. Aí me ligou. Aí ele falou assim, não, é porque tem um produto novo agora que chegou por e-mail e tal, que é muito legal. Estou apresentando para as pessoas realmente que eu acho que vale a pena e tal. Deu, não, é legal, né? Muito interessante esse produto e tal. E falou. Daí daqui a pouco ele, não, porque você conhece o fulano? Eu falei, não. Ele, então, porque ele me indicou você também, né? Daí eu falei que você já era minha cliente. Eu falei, tá, mas nunca ouvi falar, né? Dessa pessoa. Dele, é. E assim, então tá, eu posso confirmar aqui já que você vai querer esse produto? Daí eu falei, não. Não. Né? Você vai me mandar por mensagem todo o produto, o contrato, e eu vou ler. E aí, se me interessar, eu fecho.
E aí, se for muito bom mesmo, eu até ofereço para outras pessoas. Ele falou assim, tá, muito obrigado. Então, mas é que também, como já faz um tempo, né, que nós fizemos o contrato, eu queria outras pessoas que você me indicasse, né? Porque com a vez que você indicou, foi muito bom e eu consegui fechar. Eu, vou passar 3 nomes. Eu desliguei o telefone e falei, eu quero pegar outro corretor. Porque ele não foi sincero comigo, né? E assim, ele não me conhece. Porque se ele soubesse que, ela é psiquiatra, ela entende o mínimo de relações humanas, ele não teria feito isso. Não teria feito o que fez. Exato. Eu falei, eu não quero, sabe? Porque é uma pessoa que tá mentindo pra mim. Até agora, se tivesse faz direto, 3 dias, ele não me mandou o contrato, então não era isso. Não era né? isso. Então ele mentiu. E aí você quebra a pessoa, né? Você acaba com o interesse dela, porque ela não te conhece, ela tá querendo só vender, ela simplesmente quer bater a meta. Né? E aí você fica totalmente desconfortável. E é bem isso que você falou. Você percebe que não foi sincero. E as pessoas querem se conectar. Sente enganada. Total. E as pessoas querem se conectar com as pessoas. O que faz a experiência ser incrível? Óbvio, tem o produto, tem o serviço, mas é o fato de você vai num lugar incrível, comida maravilhosa, tudo maravilhoso, mas você foi mal atendido. O que você lembra? Só desse sentimento de desconfortável. É sobre as pessoas. Quantas vezes a gente entra numa loja e tem uma conversa super maravilhosa com alguém e você fala, poxa, que legal. Sim. Conheci uma pessoa boa hoje. Nossa, que interessante. Eu soube a história de alguém, isso me motivou a fazer alguma coisa. É tudo sobre as pessoas. E aí, muitas vezes, nesse processo de eu preciso fazer acontecer, a pessoa tá ali só para vender o produto. Ela se perde. Se perde, gera frustração, ela não consegue a meta dela. Então, muito do que eu bato em relação a vendas comportamental é justamente esse olhar pro outro. Outra que é o seu tempo. Ele perdeu o quê? 5 minutos da vida dele. Ele tomou 5 minutos da sua venda, da sua vida, para nada. Para nada. E aí, a percepção... Pra se perder. E assim, pra ele vai perder, né? Porque assim, eu já tô vendo outra pessoa. Exato. Mas você ficar não com a minha indicou os carteira. 3? Eu indiquei, mas assim, 3 pessoas, só que ele perdeu, entendeu? Porque assim, eu falei, você pode ligar para essas pessoas, mas eu já mandei mensagem. Falei assim, olha, ele vai te ligar, mas para mim não interessa mais ele, né? Porque não foi uma pessoa honesta comigo. Então já acabou, né? Sim. A relação, assim. Não, perdeu tem muito mesmo, isso, uma até bobagem, no consultório, né? Quando chega um paciente, né? Antes eu atendia numa clínica que tem um nome, né? Já tem um nome, então os pacientes vinham por causa do nome da clínica. E eu lá, atendendo, de repente, no meio da consulta, qual é o seu nome mesmo? Nossa, isso é o fim. Eu já tinha vontade de falar assim, olha, você não está interessado nem um pouco na sua saúde. Porque você não foi procurar quem eu sou. Né? Então, tem também esse lado que você também não quer vender seu produto porque a pessoa não está interessada. Exato. Né? Então, venda é muito complexo. É que nesse caso é assim, como é que a pessoa vai aderir a um tratamento, às suas orientações, se ele não tá nem sabe o que tá fazendo querendo lá. comprar, né? Ele foi lá para passear, então não tá querendo comprar alguma coisa. Isso que a Glenda falou do nome, né? O nome da pessoa é muito importante, então você começa por aí, sim. Muito. Essa conexão. E a gente que tem o nosso serviço atrelado, né? Porque serviço, você é a pessoa que presta o serviço. Isso traz cada vez mais a importância de estar bem posicionado. E aí, esse bem posicionado é nos lugares físicos, é nos lugares digitais, que hoje tem toda a força. Porque você quer cada vez mais que as pessoas passem a te escolher por quem você é, pela sua expertise e por aquilo que efetivamente você entrega. Então, olhar para isso também é importante, né? Quando a gente sai dos lugares que a gente está e reforça a nossa marca, é porque, eu quero que a pessoa chegue em mim sabendo quem eu sou. E aí, o que eu permito que ela saiba? Quem eu sou, o que eu faço e como eu trago. Isso impulsiona os resultados de venda e também encurta essa trajetória. Que assim, ela vai chegar porque ela quer. E eu que sou essa profissional e entrego essa solução. Sim. E você pensa que a mulher, né, hoje, para ela se portar, né, e ela vender algo, você falou muito da vestimenta, isso é muito importante? Mentira dizer que não, para mim é. Para mim, eu vou te dar um outro exemplo. Ontem eu fui trabalhar de um lugar e eu tava com um conjunto verde. Fui para uma reunião, terminei a reunião e tive 4 pessoas vindo falar comigo, perguntando o que eu fazia, porque eu tava muito bem vestida. Olha. A gente nunca sabe com quem a gente vai encontrar. A gente nunca sabe onde, de repente, vão te colocar. Esteja preparado. Fora que, se você fala sobre um assunto específico, né? Ou não também. Mas a pessoa olha pra você e já vê, tipo, desleixo. Se você é desleixada com você, como que você vai cuidar bem de alguém? Se você faz algo com você, como que você vai fazer? Não tem como.
A pessoa avalia, ela quer bem. Obviamente que existem os contextos e às vezes nem todo dia você vai estar montada. Sim. Mas essa questão de estar preparada faz a diferença. Outro exemplo, recentemente eu fui para um evento. Fui toda de rosa. Era um evento, a maioria eram homens. Eu falei, preciso ter algum outro... Tava toda de rosa. Como que as pessoas vão te ver? Como que você vai fazer as pessoas separarem você? Ninguém ou pouquíssimas pessoas vão chegar para falar, tá bom, me conta sua história, o que você faz? Agora, se tiver um elemento ou outro que a pessoa fala, nossa, cabelo lindo, muito bem cuidado, que roupa bonito, tênis... Você já chama ali pelo menos um elemento para a pessoa chegar e falar, seu tênis é muito bonito, eu sou apaixonada por tênis. Onde você consegue criar elementos de abertura de conversa ou de conexão para a pessoa vir falar com você. Então, ao meu ver, é sim muito importante. Eu discordo de quem fala que não é. Não é só aparência, beleza, não. É isso que você falou. É a sua imagem, né? A imagem como um todo. E aí, óbvio, isso garante alguma coisa? Não. Porque se você chega pra falar com a pessoa é arrogante. Ou a pessoa não sabe falar, você vai falar, tá bom, muito obrigada. Mas é uma porta de entrada. É uma mensagem oculta, né? Uma eu lembro muito oculta. que logo quando eu comecei a fazer Instagram, assim, faz uns anos já, que eu comecei a fazer conteúdo, né, de Instagram e comecei a atender de endócrino mesmo. Um dia eu tava muito arrumada, porque eu ia direto pro consultório e eu fui almoçar. E era um dia que eu tava muito arrumada, de salto, tudo. E aí um cara veio, me abordou lá do restaurante, assim, era o garçom, ele falou, você é a doutora Andréia, eu te sigo no Instagram. E eu achei tão legal, assim, porque eu pensei que eu tenho certeza que se eu tivesse normal, num dia normal, ele não ia ver que era eu. Nem ia perceber. E esse ponto, assim, tipo, com quem que a gente pode cruzar daqui 2 minutos? Qual que é o primeiro impacto que tem? Então, acho que olhar para isso com cuidado e não com obrigação. Porque aí você também começa a falar, poxa, legal, você não vai pôr uma roupa qualquer. Você põe uma roupa que te comunica, que você gosta, que te representa. Mas, ao meu ver, faz total diferença. Não, e é muito legal que quando você chegou aqui, né? Nós elogiamos que você veio de azul e tudo. Porque isso nos dá uma satisfação, assim. Sim. Nossa, a pessoa veio, ela se preocupou. Ela teve um cuidado, um carinho. De vir com a cor. Sim. Então, assim, né, nós já estávamos felizes em te receber. Ficamos mais felizes ainda. Muito obrigada. E isso que você falou corrobora, né? porque não é só o que você fala, é o que você faz. Né? Exatamente. Aí vem desse aspecto também de... Pro ambiente que eu vou estar, né? Quais são as possíveis pessoas que estão lá? Como que é o ambiente? O que é aquilo? Porque a gente, nesses momentos, a gente se enquadra naquele ambiente. A gente escolheu estar naquele ambiente. O que você quer comunicar estando ali? Né? Como que você quer ser vista? Como que você quer ser reconhecida? Isso tudo faz a diferença, né? Então, é a preparação que a gente começou falando sobre isso de uma maneira mais intencional e estratégica. Que faz a diferença para vendas, que faz a diferença para as oportunidades, que faz a diferença para tudo. Até porque imagina um contexto em que você está melhor preparada no todo e alguém que não está. No momento de escolha de um terceiro, quem que esse terceiro escolhe? Com certeza a pessoa que chamou ali a atenção. Porque é uma mensagem oculta, né? No nosso subconsciente, com certeza fica uma imagem melhor, uma impressão melhor. Sim, total. Então, eu concordo super. Acho que não é nem só mulher, acho que é no geral, né? Homens também. E isso é fator de escolha, inclusive, de liderança, tá? Eu, inclusive, dei um treinamento de networking há um mês atrás, falando... E isso é uma pesquisa, inclusive, do LinkedIn que fala isso. Que hoje, quando as pessoas vão contratar as empresas, elas procuram nas mídias sociais essas referências para ter a credibilidade, até porque se não está lá, alguma coisa está errada. E hoje as pessoas começaram a procurar quem são os profissionais que os atendem. Então, assim, fui lá e contratei a GRSI. Tá, quem me atende? A Glenda. Então, essa pessoa vai em todas as redes da Glenda para saber quem ela é. Como que ela se porta, como ela se veste, quais são os lugares que ela tá. Isso virou fator de decisão, de contratação, de compra, de condução de projeto, de tudo. Tanto que uma das orientações que a gente dá é, seu Instagram é profissional, tem uma foto sua. Não põe foto de cachorro, não põe foto de filho. Porque é uma comunicação. E isso tudo hoje em dia conta. Você diz na foto de perfil? Na foto de perfil. Na foto de perfil tem. E aí, para quem usa, por exemplo, o LinkedIn, é sempre o que te conecta. Porque a pessoa também não quer chegar lá no LinkedIn da pessoa e ver só sobre trabalho. O que essa pessoa gosta? O que ela não gosta? Tipo, o que é
o entorno dela, né? que comunica essa pessoa. E no Instagram é a mesma coisa. Poxa, eu vou lá falar com alguém, tem uma foto de cachorro, eu não tenho ideia que é essa pessoa. Você gosta de olhar e ver, tipo, legal, entendi quem é essa pessoa, como ela é. Ver o jeito. Como é o jeito. Até para adequar a linguagem. Então, se hoje eu começo a prospectar alguém que é uma pessoa de 50 a mais, a minha linguagem é diferente do que se eu pegar alguém que é dono de startup com 22. Sim. E aí, todos esses elementos já me dão, inclusive, quais são as diretrizes de contato e condução. E Glenda, você acha então que hoje em dia é essencial para todas as áreas, rede social, tá na internet? Todas. Todas, sem Não dá para exceção. fugir, né? Mesmo que o produto, sim, seja totalmente físico, assim, uma coisa que... Mesmo, porque imagina que eu te indico uma empresa. Eu tenho esse contato, você não teve experiência nenhuma. Uma referência maravilhosa, mas não necessariamente te leva à decisão. Você vai procurar essa empresa e você não encontra nem o site, nem o Instagram dessa pessoa. Você se sente confiante em seguir esse contato? Hoje em dia, não. Não, nossa, Você não impressionante. tem, Não, você você não acha vai. até que é golpe. Exato, exatamente. Então já é um ponto de veracidade ou não veracidade. Aí você começa a ter contato com essa empresa, conversa ali com alguém te respondendo e aí você quer saber sobre essa pessoa. Você procura no LinkedIn, não acha. Você procura no Instagram, não acha. O que você começa a pensar? Essa pessoa tem alguma coisa a esconder? Quem hoje não tem Instagram tem alguma coisa pra esconder. Quem não tem ferramenta porque tem algum problema. Você já começa a desvalidar a pessoa. E não é nem que aquela pessoa é ruim ou que tenha um problema, mas virou um fator de essa pessoa existe ou não existe. Isso é uma fraude ou não é uma fraude? Então, é importante e é fundamental. Não, eu também acho, não dá pra fugir, não. A gente quer saber o jeito da pessoa, como a pessoa é. É uma curiosidade mesmo, né? Eu também não consigo me imaginar hoje em dia indo ou no médico, ou num serviço, ou em qualquer lugar, sem saber o que eu vou encontrar. Até As os pessoas pratos, querem ver, né? né? Nós queremos ver foto É de verdade, prato, até o pra prato a gente tudo. dá uma olhada. Tudo, até porque você começa a criar essa relação de conectividade com a pessoa diante dos valores dela. Sim. Quantas pessoas você olha e você fala, cara, a pessoa ela é excelente naquilo que ela faz, mas o valor dela se distancia do meu. Não quero. Ou, nossa, essa pessoa me conectei com ela pelos valores dela. Aprendi, ela comunicou que hoje ela é especialista em um assunto X. Quero passar com ela se um dia eu precisar. Sim. São formas de conexão e de posicionamento e vendas muito importante, né? E que facilita mesmo, porque aí você passa a ser referência. Poxa, eu quero alguma coisa, eu já sei quem. Porque eu acompanho, porque eu me conecto. E, Glenda, você falou no começo, né, que suas amigas, né, te falaram, Isso. você é muito boa, né, faz algo para ajudar as pessoas a venderem. Então, você acha que é totalmente ensinável venda? Nossa, total. 100%. 100%. E aí tem uma questão... Eu sempre divido em duas partes, né? A parte técnica, que é o como fazer, né? De aprender sobre metodologia, sobre o conceito e tudo mais. Sim. E tem a parte comportamental, que é o que a gente mais precisa estimular, né? E o que é o que eu mais observo. Até porque muitas coisas você já faz, você só não sabe dar nome. Você só não sabe o nome técnico para aquilo. E aí, cada vez mais que você sabe o nome técnico, fica mais fácil de você compreender, adequar ou repetir com efetividade. Por exemplo, eu acabei de fazer uma, você percebeu? Não, eu não percebi. Eu me mexi, ela se mexeu também. Exato, eu fiz o mesmo sim. movimento. A gente faz isso o tempo todo, Sim. naturalmente. É uma E às vezes a técnica. gente faz sem querer, né? Então, Não, é sim, isso que é percebe. natural. É uma técnica chamada técnica de espelhamento. Tem vídeo, inclusive, do Obama fazendo isso num jogo de basquete fenomenal. Que, né, eles explicam que você já faz alguma forma de conexão com essa pessoa sem ela perceber. Isso está no inconsciente. É por neurônio espelho. Exatamente. E aí você vai fazendo. Então, assim, a gente faz isso de maneira natural sem saber. A partir do momento que você sabe que isso é uma técnica, você se atenta muito mais, você começa a fazer de uma maneira mais intencional. E aí tem essa parte comportamental, que é justamente o estímulo. Poxa, eu não tenho autoconfiança para chegar. O que você vai fazer? Então, você se prepara, você entende quem é a pessoa, você pensa na pergunta que você quer fazer. Então, é completamente ensinável. É muito importante. Porque a gente já faz isso todos os dias. Tem gente que faz com mais efetividade, com menos. Mas a gente faz isso absolutamente todos os dias. E o que eu sinto é que muitas vezes, para essa parte de vendas, o que as pessoas mais precisam é ter alguém ali para começar. Tipo, para dar essa orientação.
depois deslancha porque a pessoa desenvolve essa questão comportamental e técnica para continuar na aplicabilidade. Mesmo a pessoa que seja assim mais tímida, mais não introspectiva, mas na dela. Sim, e vou te dizer que existem muitos estudos que dizem que os introspectivos são os melhores vendedores. Eu falei sobre isso, inclusive, num treinamento também de prospecção, inclusive, que eu dei na semana passada. Porque a gente pensa no introspectivo como aquela pessoa que não consegue se comunicar muito bem ou que é muito mais quieta. É uma característica, mas não define. Né? E aí, do introspectivo, ele tende a, primeiro, querer saber sobre o outro, para depois falar sobre si. Ele tende a prestar muito mais atenção no que o outro fala, porque ele quer se conectar de alguma maneira, ele quer ser mais assertivo. Então, muito do introspectivo favorece a atuação de um vendedor. E aí, na sala, inclusive, do treinamento, tinha alguns introspectivos. E um dos feedbacks que ele deu foi: poxa, eu nunca me vi como essa pessoa que tinha essas qualidades. Eu sempre vi a minha introspecção como um problema. E hoje, com essa visão, eu percebo que eu realmente sou muito bom. E que isso, para mim, é uma qualidade. Então, é muito mais sobre ter alguém, né, favorecendo isso e te trazendo essa visão diferenciada do que, tipo, não, realmente, esse introspectivo, para ele, vendas é difícil. Quando você domina a técnica, você se sente confiante, né? Aí você, tudo bem, você pode ir com o seu jeito, mas você vai, né? E que é sempre importante respeitar o jeito. Eu falo, tem gente que é muito mais expansivo, maravilhoso. Não adianta para uma pessoa que não é falar para ela, você tem que ser. Ela não vai ser. Mas ela vai encontrar o caminho dela para fazer aquilo, desde que ela tenha o apoio, a orientação, o desenvolvimento ali com alguém. E essas vendas, né? Elas ocorrem dentro no online e também no offline, né? Sim. São diferentes os tipos de treinamentos de vendas? Você faz isso ou não? A gente faz na GRSI hoje faz. E elas são diferentes, sim. A maneira como você conduz a jornada de vendas no online é muito diferente do que o presencial. Hoje, no online, é praticamente 80%, né? Inclusive, saiu um relatório da Rede Station falando que 87% das vendas hoje acontecem pelo WhatsApp. É a principal ferramenta. E o grande desafio é adequar essa comunicação para o WhatsApp. Então, por exemplo, algumas técnicas. Se a pessoa entrou em contato com você e ela mandou uma mensagem por áudio, responda por áudio. Ela tá ali sinalizando para você por qual maneira ela quer se comunicar com você. Então, manda por áudio, não manda por escrita. Se ela te mandou por escrita, responde por escrita. Seja naquele momento ou seja no momento depois. Se for naquele momento, ela já tá falando para você que possivelmente ela não pode ouvir áudio. Não dá para ela mandar áudio. Então, não responde por áudio. Se ela mandou por escrita, o canal dela de comunicação e entendimento é a escrita. Se a pessoa o prospecto foi e te mandou um áudio de 30 segundos, responde em 30 segundos ou menos. Não responde em 2 minutos. Aquela pessoa talvez seja objetiva. Se você manda 2 minutos, a pessoa vai fazer assim. Ai, meu Deus. Exatamente. Então, tem várias formas de fazer essa jornada de vendas pelo online, que é a diferença do presencial. O presencial, às vezes, as pessoas querem mais rapidez, né? Até porque esse presencial é muito mais sobre a negociação e sobre a entrega. Então, você precisa ser mais objetivo. Além de ser mais objetivo, você precisa ser mais rápido sobre as facilidades de pagamento. Porque você quer saber se aquilo é possível ou não. E aí, muitas vezes, um dos erros que comete tá bom, o pagamento é tanto. Quais são as formas? Tanto que eu trago em todas as apresentações que a gente faz as facilidades de pagamento. Então, você pode pagar à vista, você pode parcelar. Já dá as opções para as pessoas. Então, o online, ele é muito mais a jornada longa, muitas vezes. Até porque o tempo de resposta e interação é maior. No presencial, é muito mais objetividade e possibilidades de aquisição do produto ou do serviço. E você também faz treinamento nessa questão de negociar, sim? Faz. É um dos treinamentos que eu mais gosto, assim. Porque esse é o ponto em que todo mundo faz, tipo... a gente não sabe o quanto que a gente cede, o quanto que... Não, se cobre também, assim, quer parcelar, tá bom, quanto que você tem que aceitar? O que eu digo, assim, esse é um ponto... que 90% das pessoas falam, nossa, o discurso tá lindo, a interação tá maravilhosa. Na hora de falar o valor, tipo, a pessoa tá suando, assim, tem gente que fica com a mão molhada, suando. O que é importante? Você compreender como foi feita aquela construção do valor, né? E aí tem alguns pontos. Você precisa entender qual que é o seu custo, né? Qual que é a sua variação de imposto. Eu vejo muitos negócios
não incluindo o valor de imposto em precificação, o que come a margem absurdamente, e entender exatamente qual é a sua margem. Obviamente que para o negócio é muito melhor que a sua margem seja maior. Se você não faz essa diferenciação na composição do valor, no momento que o cliente fala para você como que a gente consegue negociar, você faz... Não sabe. Não sei. Você não sabe nem como dar a resposta. Então, chegar para apresentar esse valor, sabendo como foi feita essa composição de valor e quais são as formas de pagamento para aquele serviço, faz a diferença. Eu vou para as reuniões com 3 cenários. O cenário maravilhoso, que eu sei que é o que eu quero fechar. Um cenário que é comendo um pouco da minha margem. E um outro assim, eu quero muito esse projeto. Então, eu tiro quanto da minha margem para fechar esse projeto. É o máximo. E aí, o máximo que muitas vezes come a minha margem. Mas fechar aquele projeto vai me dar uma satisfação Outros absurda. valores, né? Vai me dar credibilidade, vai me dar autoridade e vai me colocar dentro de um mercado que eu quero. Eu tô Tipo, por comendo exemplo, uma margem de empresa dinheiro. grande que seria muito interessante você ter, aí você... Eu tiro. Porque Sim. eu como margem de dinheiro, mas eu ganho Outras muitos coisas. outros benefícios Certo. e muitas outras possibilidades por estar lá dentro. Então, no momento de apresentar a proposta, sempre vai com esses 3 cenários. Eu vou para muitas reuniões assim, eu quero fechar o projeto hoje. E aí, se eu vejo que a pessoa tá meio assim, eu falo, tá bom, então... E aí tem óbvio, você pode perguntar, a gente fez isso ontem, inclusive, numa reunião. Então, tá, então você quer reavaliar e vir com a sua contraproposta? Ou você quer que eu apresento a proposta? Ele falou, apresenta a proposta. Eu falei, tanto. Aí a pessoa foi assim... E agora? Eu falei, não, se o problema é um valor, já tá Sim. aqui. A chance de você sair de lá com o negócio fechado é 90% maior. Sim. Se o problema é dinheiro e você tá dando a solução do dinheiro, não tem mais problema. Sim. E é aí que você percebe muitas vezes que o problema não é dinheiro. Que o problema, às vezes, é de uma estrutura interna. Aí faz sentido você reduzir seu valor? Ah, não vai resolver, né? Porque às vezes é uma insegurança por alguma outra questão, né? Exato. E aí, se é insegurança, qual que é o outro papel, qual que é o outro comportamento que a gente tem que ter? Trazer argumentos, que é o que eu faço. Quando eu vejo que o ponto ali não é dinheiro, é argumentação, é aprovação interna, né? Ou com quem tá ali, ou é com quem precisa dessa aprovação, eu falo para a pessoa, então anota. Esses são os principais atributos da proposta. A, B, C, D. É assim que você escreve, agora pensa sobre isso e entende como que você vai apresentar para essa pessoa. Mas eu dou o caminho. Até porque, se a gente montou ali a proposta, o serviço é nosso. Ninguém melhor do que você para dar esse direcionamento. Não, perfeito, é isso É mesmo. assim que a gente faz. Tem mais alguma dica? Eu adorei essa. Tem mais alguma para reduzir essa jornada da compra, acelerar? Porque, igual você falou, às vezes você vai apresentar, a pessoa fala, quero pensar, quero conversar, e às vezes você perde, né? Então, Sim. sempre melhor tentar fechar na hora. Sim, e tem outras. No momento que você apresenta a proposta, nem sempre essa proposta é apresentada por tomador de decisão. Às vezes ela é apresentada por uma pessoa meio, uma pessoa que vai fazer essa conexão. Essa pessoa meio, muitas vezes, tem mais dificuldade de entender aquilo que você está falando. E aí, a gente tem um padrão de, muitas vezes, querer começar a reunião falando da gente, do nosso negócio, de tudo que a gente já fez. Seja mais objetivo. Entenda que você precisa dar informações para essa pessoa, para ela entender como que ela conduz para o tomador de decisão. Pra treinar ela, para ela repassar, né? Exatamente. E aí, é menos importante como que você fez para chegar lá e tudo que você é. E é muito mais importante ir direto na informação que vai ajudá-la. Porque ela é a pessoa que vai levar aquilo adiante. Né? Então, foque ali os 5, 10 primeiros minutos dessa reunião falando sobre a solução. E aí, um outro ponto que eu faço bastante também, eu entendo qual que é o cargo daquela pessoa ali naquela empresa. Por quê? Eu preciso falar a linguagem dela. E eu preciso trazer os atributos que ajudem o trabalho dela. Para ela chegar lá e falar, tá vendo? Isso aqui é um problema meu. Se a gente contratar, vai me ajudar aqui. Tá vendo? Isso aqui é um problema da nossa equipe. Se a gente contratar, vai ser melhor para mim, vai ser melhor para você. Então, saber com quem você tá falando e direcionar faz muita diferença. E aí, quando você fala com o tomador de decisão quer a solução. Ele não quer entender o caminho. Ele quer saber exatamente como aquilo vai resolver. Então, também, os seus primeiros minutos de conversa trazendo para o contexto, o seu time tem uma defasagem, inclusive, de se sentir parte do negócio. Isso faz com que cada um atue de maneira muito individualizada e você não tem um time forte, certo? Certo. Então, a solução que eu trago para você é um team building. Vou te apresentar a proposta. Estamos acordados?
Você dá a dor que nem ele sabia que tinha. E aí, seu problema é esse, você não sabia, mas é. Exato, porque muitas vezes não é o tomador de decisão que te passa a dor. Quem te passa a dor é uma pessoa da equipe. Só que é ele que aprova. Sim. É ele que vai falar investe o dinheiro ou não. Então, quando você traz já essa dor, a pessoa fala, é isso, você já colocou ela no sinal de alerta pra ela te ouvir e pra ela te dar atenção. Aí você entra na solução. Perfeito. É que muitas vezes a gente quer, tipo, trazer contexto inteiro, se apresentar. É depois isso. Você tem que saber a hora de depois, acelerar, de resumir. Exato, até porque o momento que você vai falar sobre você é num café. Né? Isso aconteceu com a gente numa das empresas que a gente fechou, uma empresa grande, inclusive. A gente apresentou a proposta, a reunião foi ótima. Aí, na sequência, ele fez assim, vamos tomar um café? Óbvio, Sim. vamos tomar um café. Foi no momento do café que ele falou, conta a história de vocês. Como que vocês chegaram aqui? Aí a gente Porque sentou, você já despertou interesse. Né? Exato. E aí ele quer saber sobre quem é a Glenda. Ele quer saber sobre aquele time. Você gera essa conexão. Mas até aquele momento, ele quer saber onde ele vai pôr o dinheiro dele. Ele quer saber se aquilo vale a pena. Né? E muitas vezes a gente faz o processo inverso. Ao contrário. Só que aí você já tomou meia hora da reunião, 20 minutos da reunião. O cara já tá sem paciência. Sim. O celular dele já tocou, o WhatsApp já pitou. Então é sempre o processo inverso. A gente faz sempre o processo inverso. Nossa, ótimo. Muito bom. Ô, Glenda, você aí nesse meio, você segue alguma linha desses perfis comportamentais para avaliar comportamento? Que eu sei que nesse mundo, né, corporativo tem gente que segue aquele... que classifica as pessoas em conformer, dominante. O DISC, né? A avaliação do DISC. A gente usa o DISC em algumas construções de team building para fazer análise, né? Existe também perfil de carreira, que é algo que a gente usa bastante, que são os motivos pelos quais fazem as pessoas escolherem o trabalho que elas estão hoje, que é muito legal, e a gente traz isso em treinamento e team building. Quem fala muito sobre liderança é o Simon Sinek, que é um americano fantástico, né? E aí, para o nosso trabalho, que é um dos nossos diferenciais, o nosso ponto é sempre entender como que esse conceito e essas metodologias se aplicam para aquele grupo de pessoas, para aqueles clientes. Até porque, como eu não estou ali no dia a dia, é um pouco até invasivo dizer que aquele é o exemplo, aquele perfil específico. Então, da análise do perfil que a gente sabe, junto com o cliente, a gente cria os exemplos e traz aquilo para aplicabilidade. Por quê? É no exemplo que a pessoa lhe fala, eu faço isso. Isso aqui é meu. Porque só a explicação do perfil, ela fala, tá, pode ser, mas ela não se convence. Quando a gente traz para o time, né, nas conversas, a pessoa fala, nossa, no dia a dia eu faço isso, realmente. Eu sou Esse assim. é meu perfil, eu sou assim. Exato. E é o que a gente fala em termos de perfil. Se eu também aprendo sobre isso e entendo qual é o seu, eu adequo a minha comunicação com você, eu entendo mais sobre você, eu melhoro a qualidade da relação. E até na hora de delegar as funções, né? Quem vai fazer o quê. Faz muito mais sentido, né? Faz muito mais eficiente. Sim, porque aí você começa a entender qual que é esse perfil e quais são essas habilidades e competências, né? E aí, para delegar, o líder sempre tem que ver aquilo que só ele pode resolver, que não tem como. Aquilo que ele consegue delegar e ele tem tempo para delegar e para a pessoa executar. Sim. E aquilo que ele precisa delegar, mas ele não tem tempo de correção de rota. Porque aí ele realmente tem que olhar para esse perfil e falar, poxa, essa pessoa aqui tem mais expertise ou tem habilidade para trazer isso mais rápido e não corrigir tanta rota. Atividade para ele. Esse aqui eu sei que eu preciso de mais tempo. Então, não posso delegar algo que eu preciso dessa velocidade na resposta. Sim, perfeito. Faz toda a diferença para a liderança. Sim, acho que no final é tudo sobre comunicação e conexão, né? Total. Sim, total. Perfeito. No fim é isso, né? Somos pessoas em contato, em conexão, interagindo com outras pessoas, né? Então é sempre sobre isso, né? Sempre. No fim. Para alinhar a equipe, para vender, para tudo. Para tudo. É sempre sobre as pessoas, não tem como ser diferente. Não tem. E Glenda, e nós temos uma pergunta que nós sempre fazemos aqui, né? Que é, se você tivesse, né, numa ilha, né? Meu Deus. E que você chegasse lá e assim a pessoa falasse, olha, você vai conviver dentro dessa ilha e você vai ter sempre uma camiseta, e única camiseta que vai ter uma frase com que te representa, né? Qual seria a frase da sua camiseta? Acredito em você. Assim, que tem hora que é muito difícil. A gente fala aqui, né? Estamos hoje todas num lugar, assim, que a gente conquistou, mas é muito difícil acreditar na gente. É um exercício diário, profundo, doloroso, satisfatório. E eu acho que poder olhar para essa frase todos os dias, tipo, naquele momento você fala, que maravilha!
Mas também naquele momento que você fala, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Faz a diferença, assim. Pra mim, é um exercício constante. Então, acho que seria essa frase. E fala muito sobre o que você falou no começo, né? Que a nossa mente, ela nos leva para lugares muito bons, mas também para lugares muito ruins, né? Então, sempre acreditar e reforçar, né, aquilo que nós estamos fazendo, que é dos nossos princípios e valores, né? O nosso propósito mesmo. Então, faz todo sentido. E às vezes também gostei bastante também. E às vezes as pessoas não vão acreditar em você e mesmo assim você tem que acreditar, né? E eu acho que gera na gente, que é o que eu tenho hoje, assim, eu já recomecei praticamente 4 vezes, né? Que Brasil, Vancouver, Brasil, Estados Unidos, Brasil de novo. E foi um recomeçar do zero praticamente todas as vezes. Eu nunca tive 100% de certeza nas coisas. A gente não tem. E muitas das vezes que eu tava lá no buraco e que eu falava, isso aqui não tá fazendo sentido. A única certeza que eu tinha e que eu pensava era, acredito em você porque o que você sente e que a gente não consegue explicar é o que mantém a gente em movimento. Então, todas as vezes era tipo essa frase, tipo, tá bom, Glenda, acredita. E aí, esse acreditar me dá esse sentimento que, tipo, esse é o caminho. Só faz. E é isso que nunca me deixou parar. Porque vontade já teve, né? Momento já teve de falar, não quero absolutamente mais nada. Mas essa frase, com esse sentimento que eu falava, só mais um passo. E aí, de passo em passo, a gente chegamos todos nós onde estamos hoje, né? A gente tá aqui, quem tá vendo, assistindo a gente, que é o que nos faz dar esse passo, continuar nesse movimento. E às vezes a gente tem esse momento que a gente pensa em parar, né? Nossa. Ou a gente simplesmente, igual quando a gente tá, às vezes, numa zona de conforto. E a gente não consegue ver que precisa sair, né? Exato. Quando eu conheci a Karen, a gente estava numa situação muito confortável. Assim, a gente tinha uma boa remuneração, mas a gente se viu muito frustrada em outras questões, assim, na zona de conforto mesmo. A gente não estava conseguindo evoluir como pessoa, se desenvolver. E até a Karen, a gente tem esse jeito complementar. Eu tenho um jeito um pouquinho mais conformado. Então, eu estava ali achando que estava tudo bem, né? Porque olhando de fora, estava tudo bem. Sim. E a Karen foi quem me trouxe esse... Não tá tudo bem. Vamos olhar pra isso diferente. Mundinho de poliana. Você pode mais, né? Fala assim, não, você pode muito mais. Você pode mais, não é isso, não. E aí, a gente juntas se fortalece. Teve forças mesmo para começar. Fazer mais. Fazer esse a mais. Isso. E é um exercício pra gente também se colocar nesses lugares. E aí eu digo ambiente mesmo, né? Totalmente desconfortáveis. Porque a gente começa a olhar e falar, olha quanta gente tá fazendo coisas diferentes ou tá fazendo muito mais e eu tô nesse lugar, que não é o lugar que eu quero, mas também como que eu faço pra chegar ali? Até para que depois de um período você esteja naquele lugar, naquele ambiente de novo, você fala, puxa, isso aqui já não tá mais desconfortável. Então agora eu preciso procurar outro lugar que me faça ver diferente e fazer diferente. Perfeito. E a gente também sempre pergunta, Glenda, você, assim, na sua percepção, né, de toda a sua trajetória, o que você acha que as mulheres querem, né? O que elas querem? O que elas buscam? Eu acho que é poder. Acho que a mulher busca poder. Não necessariamente poder de soberania, mas poder de se sentir poderosa, sabe? Sim. De se sentir bem. E eu acho que isso vem, de novo, daquilo que compete a gente. Eu tô aqui me sentindo mega poderosa, mega maravilhosa. Que move, que é bom, Sim, que dá sim. esse sentimento, que dá essa sensação, que dá alegria. E poder de tomada de decisão mesmo. Então, a gente fala de poder financeiro, a gente fala de poder de carreira, a gente fala de poder, de possibilidade também. Então, tem o poder de sentimento, de eu sou poderosa, e o poder de ter a possibilidade. De poder fazer, De poder né? fazer, exatamente. De poder Sim. fazer. E quantas mulheres, amigas e pessoas a gente conhece, é sempre eu não posso. Não dá. Não é pra mim. Não é pra mim. Ou por uma questão de autoconhecimento, ou de uma questão de valorização, ou por uma questão financeira. Sim. Então, acho que é esse poder que vem do sentimento, do empoderamento e das possibilidades. De fazer acontecer e de ter o todo. Ao meu ver, é isso. Adorei. Gostei. Perfeito. Amei. Obrigada, Glenda. Acho que a gente falou tudo o que a gente queria. Sim, foi muito bom. Foi muito gostoso, adorei. Foi. Ficaremos aqui 3 horas só pra contar. Aqui não temos.
Com certeza. Sempre tem mais, né? Eu que agradeço, gente. Foi incrível. Foi muito bom. A gente bom. queria agradecer nossos apoiadores, aí, nossos parceiros, que são assim, marcas que a gente realmente curte aí na rotina. Você depois vai experimentar a Ideia Saudável. Da Ana Paula, uma querida. Ela faz tudo com muito carinho, tudo sem açúcar, sem glúten, sem lactose e muito, muito gostoso. Que delícia. Então a gente tá sempre aí oferecendo para os nossos convidados. Você vai experimentar, Eu você vou. vai contar. Muito bom. E o Power Focus também, que é o nosso queridinho, assim, da rotina. Que ele dá aquela energia mesmo, tanto para treinar como para concentrar, foco, tudo. Tem Tem a versão com café, com cacau. Ingredientes Legal. limpos, também não tem Gestantes podem adoçante. tomar também. Sim, né? também. E é ótimo. isso. Obrigada, Glenda. Obrigada. Onde isso. nós podemos te encontrar? Onde as pessoas Verdade. podem encontrar vocês? verdade. Nossa, Pode obrigada falar a vocês. Foi maravilhoso isso aqui, né? Maravilhoso. Gente, ó, Glenda... link... Opa! Tá vendo? São várias ferramentas. Instagram, Glenda Salles. O LinkedIn também, como Glenda Salles. Ali eu compartilho a minha vida, a minha profissão, aquilo que eu gosto, aquilo que me representa e as formas como eu me conecto com as pessoas e vou me conectar com você. Então, espero você por lá. Isso Com mesmo. certeza. Então sigam a Glenda. E muito obrigado vocês que nos acompanharam até agora, Sim. né? Então nos sigam, né? Se inscrevam no canal, é super importante para nós. Isso, encaminha e compartilha para as amigas. E obrigada. Obrigada. Até a Tchau, próxima. Até.